Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais ouvimos e aceitamos a mensagem, maior será a colheita em nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós ouvimos a mensagem de Deus, mais a nossa fé ela aumenta. Quanto mais eu pratico aquilo que Deus coloca dentro dos meus pensamentos, mais eu estou construindo um tesouro no céu. Nem tudo se baseia nessa vida, nos nossos interesses, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais o meu coração ele se tranquiliza, mais amor eu sinto, mais completo a minha vida ela se torna. E assim nós precisamos ser pessoas completas, não porque acontece tudo o que nós queremos, mas porque o Espírito Santo nos faz sentir assim. Jesus, quando ele ensinava, ele falava através de parábolas, que eram comparações. Então as pessoas que ouviam ele nem sempre entendiam o que ele falava, mas eu tenho plena convicção e certeza que todos aqueles que paravam para pensar e comparar a sua vida com aquilo que ele dizia, acabavam entendendo. Eu não posso olhar de forma simplista e tentar ver aquilo que ele diz literalmente, ao pé da letra, porque senão eu não vou entender. E esse é o maior equívoco. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos a palavra de Deus. É como se eu tivesse um livro nas minhas mãos, mas eu não tivesse a luz para que eu pudesse lê-lo. Então, sem a presença de Deus, não adianta. No começo, quando nós lemos a Bíblia, a maior parte do tempo nós não entendemos nada. Sabe por quê? Porque nós procuramos aquilo que é do nosso interesse. E Jesus está dizendo coisas que não é do meu interesse. Não, isso não é o que eu quero saber. Eu não quero saber a forma que João Batista ele serviu. Eu não quero saber o que aconteceu com ele. Eu não quero saber de Jesus criança. Eu quero saber da bênção. Eu quero saber quando o meu marido vai voltar. Eu quero saber quando a prosperidade vai chegar. E assim nós começamos, ao invés de ler a palavra de Deus de forma em sequência, a começar aquela rifação. Aí vai lá para os Salmos, onde Davi ele falava demais sobre as coisas que ele sentia. Ah, não, eu gosto dos Salmos porque... E é só isso. É sempre uma espiritualidade rasa. E cada momento da nossa vida a gente cria um tipo de relacionamento com Deus, colocando os nossos interesses na frente de Deus, achando que Deus ele tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu vou ter uma resposta, eu vou jejuar até eu ter uma resposta. Às vezes o não falar de Deus já é uma resposta. Eu não fazer nada já é uma resposta. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Marcos 4, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então quem está conversando conosco aqui? Marcos. E Marcos ele não foi discípulo de Jesus. Ele ouviu sobre o que Jesus fez através de Pedro. Se a gente vai lá em Atos 12:12, fica evidente que quando Pedro ele saiu da cadeia, aquela passagem onde as correntes se rompem, o anjo vai buscar ele na cadeia, a casa onde vai é a casa de Marcos, porque o povo estava reunido lá em oração. Marcos conhece Paulo também. Paulo, ele também ajudou um pouco Paulo. Então, quando a gente começa olhando as pessoas, tanto Lucas quanto Marcos, eles não conheceram Jesus, eles não foram discípulos de Jesus, então eles ouviram alguém que era uma fonte primária contando a história para eles.
Às vezes não, às vezes são histórias. E assim o evangelho ele vai se repassando e vai se formando. Por isso que é importante quando a gente lê Mateus, é o ponto de vista de Mateus, ele estava lá. Quando a gente lê João, João também estava lá. Então tem coisas que se complementam, tem coisas que algumas parecem que se distorcem, mas nós somos assim. Quem pode contar uma história 100% integral? Não se conta. E às vezes a gente quer uma perfeição que não está em nós. São pessoas. Lembra sempre que quem está na Bíblia são pessoas, assim como nós. Não colocam um poder sobrenatural sobre eles, porque o sobrenatural sobre ele era a presença do Espírito Santo. E aqui nós estamos para observar que tipo de crente que nós somos. Ele define em 4 tipos de pessoas. Um que era uma semente que caía na beira do caminho, a outra que caía num solo que ele era rochoso, a terceira semente era a que caía no meio dos espinhos, e a quarta era a que caía em terra boa. Todas elas, eles receberam a palavra de Deus. E o que era a palavra de Deus? Era a própria semente. E o que era o solo ali no meio daquilo? É o nosso coração, é os nossos pensamentos, são as nossas intenções. Então, o importante é o que nós fazemos quando nós recebemos a palavra. A palavra só transforma quando nós abrimos espaço. Se nós não abrimos espaço, não adianta. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Normalmente, onde passam os carros, você entra numa estrada de terra, é o lugar que é mais duro. É duro aquela semente, aquele lugar, aquela terra. Então, quando a semente ela cai, ela não chega a entrar para dentro, ela fica ali na beira do caminho. Você sabe que tipo de pessoa é essa? É aquela que ora para Deus quando ela quer alguma coisa. Nunca buscou o Senhor por nada, nunca teve intimidade com Deus, nunca fez nada, mas apareceu uma dificuldade, apareceu um problema, apareceu uma doença. Aí essa pessoa ela vai orar para Deus. Só que ela só vai orar naquele momento. Se Deus não conceder a graça para essa pessoa, acabou ali o relacionamento com Deus. Ela vai migrar para outra igreja, ela vai migrar para outra religião, ela vai falar que Deus não existe. Eu sou essa pessoa. Lá atrás, quando eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 7 anos, uma vez eu orei para Deus, porque a minha mãe ela não chegava em casa e eu estava ali desesperado, esperando. E eu pulei o portão de casa e fiquei ali, antigamente era tudo aberto as casas, e eu fiquei ali na frente do carro orando, criança. Sabe, Senhor, queria que a minha mãe chegasse, não sei o quê, e comecei a chorar. E minha mãe não chegou. E aí, dentro dos meus pensamentos, veio que tinha uma janela no fundo de casa que poderia estar aberta. Eu subi na grade da casa, subi em cima do muro, andei, pulei, olhei lá, a janela estava aberta e eu entrei por essa janela. E na minha interpretação de criança, era o quê? Deus não existe e se eu precisar, eu tenho que resolver as coisas. E assim eu segui durante um bom tempo sofrendo. Sofrendo, porque a nossa arrogância, ela nos faz sofrer, independente se é criança, se não tem problema. E hoje, olhando para trás, eu entendo que quando eu orei, Deus ele colocou dentro dos meus pensamentos, você não precisa esperar ela chegar, tem uma janela aberta lá no fundo, você já pode entrar. E é resolvido. Você vê que quando a gente coloca uma ideia fixa na nossa cabeça, eu quero que a bênção seja desse jeito. Acabou. Se Deus ele fizer qualquer outra coisa de um outro jeito, num outro tempo, de outra maneira, eu não vou nem entender e nem saber, porque eu não tenho sabedoria. Então Jesus ele diz, olha, algumas pessoas a semente vai cair. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas, porque o coração dessas pessoas é duro. Qualquer coisa, qualquer pensamento é superior à vontade de querer entender a Deus, de servir a Deus, de perceber que às vezes o problema somos nós. Coração duro é aquele coração que só sabe colocar a culpa nos outros. Ele não consegue ficar com a culpa de nada. Ah, eu fiz, mas você fez. Ah, mas é a culpa também sua. Não, não é culpa minha não, é culpa do... Você sabe o que está acontecendo, né? Então a gente sempre fica culpando as pessoas, porque nós somos bons demais para ter alguma culpa ou somos vítimas demais. Eu já sofri demais, já aconteceu demais, tudo é comigo e é sempre aquele discurso carregado. Essa mensagem ela não cai dentro do nosso coração. Você sabe como que esse coração duro ele começa a abrir um espacinho para essa mensagem ela poder entrar dentro? Através do arrependimento.
Por isso que eu sempre falo que o arrependimento é a porta para Jesus entrar dentro de nós. Mas adianta Jesus entrar só dentro de nós? Não, porque isso é um processo. É um processo de conversão, é um processo de busca, é um processo de arrependimento, é um processo de servir aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. A semente, ela entrou para dentro? Ela entrou, mas tinha outras coisas juntos com elas. Não estavam crescendo junto, mas estavam sobre elas. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem. Você quer um exemplo disso? São as pessoas que vão na igreja, não por causa de Jesus, mas por causa da igreja. Que eu acho que a maior parte das pessoas são essas. Elas não vão na igreja por Cristo, elas vão na igreja pela comunidade, para encontrar o marido, para ter com quem sair, para ter amigos, para não ficar sozinho. As razões nunca estão em Cristo, sempre estão nas pessoas. E é por isso que quando eu vou lá e falo, eu sempre perco seguidores, isso para mim é claro, porque a partir do momento que eu não falo o que elas querem ouvir, mas eu falo aquilo que está na palavra. No começo ela está aqui firme, está junto, alegria, glória a Deus, música bacana, pregação boa, mas bastou entrar na doutrinação, falar alguma coisa que vai contra o que ela imagina, porque ela não conhece a palavra de Deus, pronto. Eu vejo as pessoas escarnecendo a Cristo de todo quanto é jeito, desmerecendo tudo que ele fez. Quando eu vou lá e coloco um santo, quando eu vou lá e coloco Maria, quando eu vou lá e coloco qualquer outra coisa acima do Senhor, achando que eu preciso de um intercessor, pronto, acabou. Acabamos com o evangelho, já não tem mais nem sentido. Não é sobre nenhum deles. Vê qual é o nome que é mais citado. É o nome que nós devemos falar. Veja por que Paulo suportou todas as coisas. Paulo cita alguma dessas pessoas? Não, e olha tudo que Paulo fez. Se for pra gente pegar um terceiro como exemplo, eu prefiro pegar Paulo. Que nem conheceu a Jesus, nem esteve com Jesus, nem nada, mas quando o Espírito Santo veio nele, ele se arrependeu, ele viu tudo que ele fez, ele mudou, ele largou mão da vida que ele tinha e foi servir, não serviu de forma gostosinha, não. Serviu na dor, foi humilhado também. As pessoas não levavam ele a sério, jogavam ele no último escalão e ele continuou pregando, continuou fragando, independente do que acontecia. Então assim, sabe? Será que você não é esse? Que a semente está caindo, recebe com alegria no começo? Está lá dentro da igreja, está com alegria, mas basta uma pessoa falar. Ai, tô chateado com Deus, porque na igreja aconteceu isso. Cara, a igreja é lugar de gente pecadora, eu não sei se você sabe. Eu não sei se você sabe. Você vai encontrar o evangelho verdadeiro quando você vê alguém pregando sozinho. Não tem ninguém, não tem nada. Nada, não tem um púlpito, não tem um palco, não tem ninguém, não tem uma foto, não tem nada. Mas você vê ali o amor da pessoa, quando ela não vai receber nada. Não vai ter fama, não vai ter sucesso, não vai ter nada. E ela tá ali pregando. Pregando. Então você tem que tentar entender o que você quer. Quanto mais distração tiver dentro de uma igreja, menos Jesus ela tem. É palco grande, é luz, é iluminação, é não sei... Cara, se ele tá tentando fazer você sentir através da tua emoção, como se fosse um filme que estivesse acontecendo, não tem Espírito Santo. Cara, a gente chora lendo a Bíblia em casa sozinho. Não tem nada, chora ouvindo uma música ali, malemado um negócio. Sabe, a gente não precisa desse envolto, porque algo dentro de nós, não é fora. E essas são as pedras que Jesus está falando. Olha, você está tendo uma religiosidade que ela depende de algo que está fora de você. Isso vai acabar sufocando. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Não, glória a Deus. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. A palavra chama de raízes, eu chamo de bagagem. É a bagagem espiritual. E o que é a bagagem? É o dia a dia. Quanto mais tempo eu passo buscando, ouvindo a mensagem, mais raízes elas criam em mim. Quanto maiores são as árvores, maiores são as raízes. Primeiro crescemos para baixo, entre aspas, nós construímos a nossa raiz, o nosso alicerce em Jesus, para depois crescer para cima. Tem gente que só quer crescer para cima, só quer a glória.
Só, não quer mais nada, é só a glória. Não quer saber de negar a si mesmo, não quer saber da cruz, não quer saber da mensagem, não quer saber de nada. Só quer sair na foto, só quer estar bonito. É aquela igreja cheia de pessoas vazias. É aquelas pessoas que, além da igreja, elas precisam ir no psiquiatra e no psicólogo ainda para tratar, porque Jesus, ele não é o suficiente. O Deus que eu conheço, ele fazia milagres, ele curava doentes, ele expulsava demônios. Então será que nós não estamos tentando às vezes tratar demônios com remédios? Para não perceber o que está acontecendo? Você acha que aquelas pessoas que eram endemoniadas, se elas viessem nos dias de hoje, como que elas seriam tratadas? Você acha que não ia encaixar ela em alguma doença, não? Ou não? Não, a gente olhar e entender que existia um mundo espiritual. Eu preciso me decidir. Qual evangelho que eu vou acreditar? Qual tipo de crente? O que a mensagem ela significa para mim? Ela é a salvação? Ela é Jesus Cristo ou não? É algo que eu busco para ver se Deus faz o que eu quero? E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, tá lá dentro da igreja, um falou mal da roupa, o outro falou mal do marido, um tirou sarro do filho, o outro fez não sei o quê, um tirou sarro do cabelo e aquilo lá, falou uma coisa que não queria, comparou o dízimo, comparou o carro, comparou as coisas, vou para outra igreja, e vai na outra igreja, e vou para outra igreja, e vai para outra igreja. Uma hora é católica, outra hora é evangélica, uma hora vai para um lugar, outra vai para o outro. Cara, tá procurando Deus. Quem encontra não fica buscando em todo lugar. Eu encontro ele, sabe onde? Dentro da minha casa. No silêncio do quarto, não necessariamente o quarto, ele é o quarto, que é o que eu falo, isso é parábola. Quando Deus fala, entra no teu quarto, entra na tua casa, onde ninguém pode te ver. Pode ser qualquer lugar, não necessariamente dentro de casa, não necessariamente... Senão daqui a pouco a pessoa já começa, porque eu não tenho... Cara, qualquer lugar. Pode estar sentado num banco de uma praça. Pronto, gratuito, de grátis. Ninguém vai poder. Pode abrir a tua Bíblia ali. Não tem. Pode ser no aplicativo do celular. Você vê, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando você queria achar alguém, quando você queria uma mulher, um homem, quantas coisas você não fez? Nossa, e faz, e busca, e se humilha, e gira, vira de ponta cabeça, e aquela brigueira. Mas para Deus tudo é difícil, tudo é problema. Não dá, não é, porque não sei o quê. Conversador. Então você tá ali dentro daquele lugar, vem uma briga, vem uma discussão, vem o Gabriel falando, mas não pode falar assim, fica falando que conta bolinha, fica falando que passa um pirulito, que falta de respeito. Bom, beleza, e logo abandona a sua fé, e vai lá reclamar pro psicólogo, vai lá reclamar pra outra pessoa. Você acha que Deus ele vai mudar o evangelho porque você reclamou? Vai lá em Malaquias, 4 livrinhos, lê Malaquias. A igreja gosta muito de pregar Malaquias porque fala que tá roubando tempo, tá roubando dinheiro de Deus, tá roubando, aí eles vão usar para você pegar o teu dinheirinho. Mas lá fala muito. Por que Jesus ele veio? Justamente para aperfeiçoar a igreja, para aperfeiçoar as pessoas que acreditavam nele, porque o que eles estavam fazendo estava completamente errado. Lá fala sobre João Batista, vinha abrir o caminho, da mesma forma que Isaías também falou. Então a gente começa a ler a Bíblia, é o que eu falo, quando a gente conhece o Novo Testamento bem, você lê o Antigo melhor ainda, porque o tempo todo o nosso papel ali não é ler as histórias, mas é encontrar Jesus, é ver há quanto tempo eles já vinham falando de Jesus, mas as pessoas não tinham a capacidade de entender a dimensão de Jesus. E hoje nós temos, hoje nós cremos, hoje nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos a diferença que Jesus faz, a diferença que a palavra de Deus faz. E a diferença que faz também o que eu faço depois que eu escuto a palavra de Deus. Porque se eu escuto a palavra e faço de conta que não é comigo, acho que a palavra é para outra pessoa. Se eu escuto a palavra, mas tudo para mim é problema, também não adianta nada. Se a gente continua lá em Marcos 4, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais do que foi semeado. Então é a continuação da mensagem e ele colocou mais 2 situações.
as sementes que caem no meio dos espinhos. Se você coloca duas plantas na mesma terra, o que acontece? Começa a ter concorrência do alimento da planta, tanto da água quanto dos nutrientes. Então, aqui são as pessoas que servem a dois senhores. E a palavra fala, vocês não podem servir a dois senhores, pois hão de agradar um e desagradar outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, e Deus e ao dinheiro. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. E aqui de novo, nós encontramos mais um monte de crente desse jeito, que é aquele que busca Deus por interesse. Ele está ali fazendo a campanha firme, acordou cedo, que ele queria cura, fez lá a quaresma, ficou 40 dias, não comeu o chocolatinho que gosta, não comeu o bolinho, não sei o que, não bebeu a cervejinha e tá ali buscando alguma coisa, porque a mulher quer engravidar, então eu vou ali ficar virando de ponta cabeça, porque eu quero que aconteça, eu quero que Deus abra uma porta, eu quero que cura, eu quero... E fica ali, beleza. Ele tem um propósito que não é Deus, tá ali competindo junto com ele. Não é que nem Paulo que falou, olha, eu olhei 3 vezes para Deus pedindo que ele tirasse esse espinho da minha carne e ele não tirou. Não, eu tenho que fazer. Se ele não fizer, alguém vai fazer. Ou é aquele crente que se converte para pregar só dentro de casa, que não prega para ninguém, se converte só para si mesmo. É a vida que é abençoada em si só, não faz nada para fora de casa, nada. Que amor é esse? Se você ama só os que te amam, o que você está fazendo demais? Até as pessoas que não acreditam em Deus fazem isso. Se você perdoa só os que te perdoam, o que você está fazendo demais? Se você empresta só para quem pode pagar de volta, o que você está fazendo demais? O amor não é sobre a certeza. O amor é sobre servir. Se você deu algo que Deus te deu, você está servindo a Deus. Se você divide aquilo que o Senhor te deu, você está servindo a Deus. Que foram semeadas no meio dos espinhos, elas ouvem a mensagem. Então, de novo, as pessoas elas estavam ouvindo a mensagem? Estavam. O problema é o que elas fazem quando ouvem a mensagem. Qual é a razão que você ouve a mensagem? Qual é a razão que você frequenta a igreja? Qual é a razão que você se chateia quando eu prego a palavra? Por que te chateia? Já parou para se perguntar? Por que te chateia? Tinha um amigo meu que ele ia na igreja de manhã, não vou citar o nome do nosso querido, mas ele ia de manhã, ele acordava de manhã e ia na igreja. Era porque ele se sentia bem lá? Não, é porque ele queria conhecer alguém. É isso que nós somos? E um dia eu falei para ele, você tá indo lá porque você quer conhecer alguém? Não, outro dia não, né? Bem lá, já no começo, quando ele começou a ler a palavra e entender, ele falou, é verdade isso mesmo. Não estava indo pelas razões certas. Então, se você vai na igreja, não por Jesus, mas porque você quer alguma coisa, sinto lhe informar, você está jogando a mensagem no lugar errado. Porque ela não vai fazer nada na tua vida. Você vai continuar tomando os teus remédios, você vai continuar vendo a pornografia, você vai continuar não conseguindo cumprir nada, vai continuar com um sono absurdo, não consegue fazer nada, é improdutivo. Aparentemente você é melhor que todas as outras pessoas que são ruins demais, mas comparado à luz, você continua sendo escuridão. Não é porque você é menos pior que você se tornou melhor, não é porque você não faz mal que você faz bem. Porque Deus ele pediu para amar, sempre falo isso e repito, Deus ele pediu para amar. E o amor ele está além das nossas capacidades, porque nós somos egoístas, nós só vemos os nossos próprios interesses. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações, quando começa a batalha espiritual na mente dessas pessoas, elas sempre pendem para o lado do mundo, sempre pendem para o lado dos seus interesses. O primeiro que elas abandonam é Jesus. Como aquela passagem onde Jesus começa a dizer que eles precisavam comer a carne e o corpo dele, e eles não entendiam que eles estavam falando em parábolas. E aí eles falam, quem pode aceitar essa mensagem? Que mensagem dura. Nós vamos começar a abandonar Jesus. E Pedro diz, olha Senhor, Jesus pergunta a Pedro, vocês também vão me abandonar? Jesus, Senhor, onde nós vamos que tem palavras de vida eterna?
Que mensagem dura, que mensagem dura. Quem pode aceitar essa mensagem? Então é as preocupações desse mundo, as ilusões da riqueza. Elas acham que porque Deus já fez elas prosperar um pouquinho, que já é o suficiente, que elas já podem deixar Deus e agora elas estão seguras porque elas têm um plano de saúde. Ah, eu tenho um plano de saúde agora, então vai acontecer tudo o que eu quero. Eu já achei o marido, agora eu vou engravidar, eu vou tomar os negocinhos ali, vai dar tudo certo. E aí não nasce nada e não faz nada. E aí você vê as pessoas que não tem nada, tá ali tendo filho um atrás do outro, nem tem condição de ter. E por que é assim? Porque aonde você coloca a tua expectativa, acabou. Tá em Deus? Beleza. Não tá em Deus? Você vai ficar sofrendo, porque aquilo você vai ser obcecado por aquilo. Ah, eu queria casar porque todo mundo casou, meu tempo tá passando, então eu vou lá congelar os meus óvulos, e aí vou ficar ali congelado esperando, porque meu sonho é... E o sonho de Deus? Nós estamos aqui para viver o nosso sonho, ou para viver o sonho de Deus? Aí faz ter do teu jeito, no teu tempo, tudo com força. Aí nós tudo cheio de problema. Dá um monte de problema, só vem problema. Por quê? Tá fazendo fora de tempo. Deus não tá ali abençoando, Deus não tá fazendo... mas Deus quer mal. Não tem nada a ver com isso. Cada coisa tem o seu tempo e cada coisa tem o seu momento. Você precisa sempre entender isso, que não é nem no teu tempo e nem no teu momento. Nem no teu tempo, nem no teu momento, nem do teu jeito. Porque quando acontece tudo fora de forma, dá problema. Por quê? Porque nós não queremos aceitar as coisas como elas são. Eu não quero aceitar o que aconteceu, eu não quero fazer, eu não quero entender, bibibi, aquele monte de converseira. E aí fica aquilo, tudo fora de tempo, tudo doido. Sem Jesus, você esquece, não tem como se relacionar com amor, porque sempre vai acontecer alguma coisa a qual nós precisamos perdoar. Sempre nós vamos falhar, porque nessa batalha espiritual não é uma questão de pessoas quererem. Nós falamos disso ontem. Qual é outra coisa? E as outras ambições. Estas sufocam a mensagem. Então Deus está ali falando uma coisa, pedindo para ir num lugar, mas eu não vou. É o exemplo de Jonas, onde Deus falava, vai lá pregar a mensagem para o povo se arrepender. Não, eu não vou, porque se eu for, você vai perdoar eles. Eu não quero que você perdoe eles. Aquela cidade, ela precisa ser destruída. Você é obcecado por alguma coisa. Tem que ser do teu jeito ou não serve. Sabe o que acontece? Ela não produz frutos. Então a pessoa, ela não faz nada para Deus. Ela é obcecada só pelas coisas desse mundo que competem com a palavra. E aí tem o quarto tipo de pessoa. E aqui nós temos que entender que eu posso sim começar sendo um solo duro. Posso. Conforme eu vou me arrependendo, vou mudando o meu relacionamento, é onde que eu vou acabar parando, muitas vezes dentro de uma igreja, aonde eu tô indo lá pelas razões erradas e não pelas razões certas, mas também tá tudo bem, porque isso vai criando também uma bagagem espiritual. Daqui um pouco eu posso ter virado a terra que vive no meio dos espinhos, porque eu vejo que a minha vida ela começou a melhorar. E aí porque começou a melhorar, eu acho que as coisas vão começar a acontecer. Não, agora a mulher vai chegar, agora o cara vai chegar, não, porque agora eu tô bom. Antes eu usava droga, antes eu bebia, antes eu não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro, não sei o que. E começa a achar que isso vai garantir alguma coisa. Não funciona assim, não funciona. Mas a bagagem espiritual, conforme Deus ele vai trabalhando na nossa mente, nós vamos entendendo que o que acontecer, se tiver que acontecer, tem que ser o que está na vontade dele. Não é nos meus planos, não é no meu tempo, não é porque eu terminei faculdade, não é porque eu tô com dinheiro, não é porque, agora que eu emagreci, o amor vai aparecer. Às vezes você acha, tem gente que acha que o problema dela é o corpo. Então se eu tivesse um corpo bonito, nossa, pouco importa a minha personalidade, pouco importa a batalha espiritual, pouco importa, vou explicar a canetinha na barriga, nossa, cara, não funciona assim. É por isso que pessoas que elas fazem bariátricas, fazem as coisas, elas voltam tudo de novo, ficam 2 vezes. E aí, o que adiantou? Não adiantou nada, é um problema espiritual, ela tá somatizando alguma coisa, tá comendo por compulsão. Quer viver uma vida sem Jesus, acha que o homem vai poder resolver o teu problema, que o teu problema é esse. Eu crio um fake na internet, mas a pessoa ela gosta de mim porque o meu problema é meu corpo. Não, o problema é meu problema é meu cabelo, porque eu não tenho cabelo, eu sou carequinha aqui, ó. Então eu sou freizinho aqui, então não pode. Não, porque, cara, o teu problema é a falta de Deus. É só isso, o teu problema é a falta de Deus. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não ama pelo corpo, a gente ama por quem ela é. O sentimento, ele tá dentro de nós, ele não tá fora. Se eu tô buscando um motivo fora de mim para amar alguém, tá errado. Nós já passamos por 3 partes que eles receberam a mensagem, receberam a graça e jogaram fora. Agora tem a última parte.
E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram jogadas em terra boa. A terra tá boa por quê? Porque eu já me arrependi, eu tô lendo a palavra, eu tô obedecendo, eu tô servindo. Eles ouvem, que mais? Aceitam a mensagem, não a doutrina, a mensagem, e produzem uma grande colheita. Eles dividem a mensagem. Aí vem a pergunta: umas de 30, outras de 60 e outras de 100 vezes mais do que foi semeado. Então, olha como Deus ele faz multiplicar. Deus ele colocou no mercado futuro lá e pôs. Como que você está fazendo? As bênçãos de Deus, elas estão se multiplicando? Você é uma pessoa que multiplica por 30, por 60 ou por 100? Aquilo que Deus fez na tua vida. Quantas pessoas você consegue trazer para Jesus? Quanto você consegue dividir dessa mensagem? Quanto tempo você consegue gastar para Deus? E tá tudo bem, porque lembra que são etapas. Quanto mais nós vamos vivendo, não adianta você ficar se cobrando. Vai abrindo espaço para a mensagem, porque tudo começa na mensagem. É o que você faz, não é só ouvir, é aceitar. Não é só aceitar, é servir. E é se permitir a cada coisa ao teu tempo. E quanto mais Cristo cresce, nós diminuímos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa ouvir e aceitar a mensagem de Deus, entender que Deus não é a doutrina, que nem tudo que você vê dentro da igreja está na palavra de Deus, e você tem que ter maturidade para aceitar isso e entender isso. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando que a igreja não é o corpo de Cristo. Não é sobre isso, mas é sobre os teus interesses serem destruídos. Porque se você só busca Deus pelos seus interesses, eu sinto lhe dizer, cedo ou tarde, você vai cair em depressão, você vai cair em destreza, em tristeza, em desânimo, porque não é o suficiente a gente passar esse mundo caído, longe de Deus, longe do amor de Deus, se humilhando por coisas, se humilhando por pessoas, se humilhando por dinheiro. Se a tua causa estiver ligada em alguma coisa desse mundo e não a salvação em Jesus Cristo, começa a ouvir mais, começa a pensar mais. Você precisa quebrantar o teu coração, mudar o tipo de terra que essa semente está caindo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.